Pessoal, duas, né, das maiores camisas do Brasil voltam a se enfrentar nessa Copa do Brasil e a gente tem uma arte aqui também para falar, né, desses encontros que já aconteceram no futebol brasileiro, entre Cruzeiro e Corinthians, aqui na Copa do Brasil, na verdade, né? E o retrospecto tá aí, Samuca. 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 23 gols a favor, 19 gols ali de saldo, né? No caso, não é isso? Gols feitos e gols sofridos, né? Gols feitos, gols sofridos. Perdão, isso mesmo. Saldo. Isso aí. Isso aí. O aproveitamento, né? 42% do Cruzeiro, 42% do Corinthians, 17 empate, ou seja, a coisa bem dividida é ali os duelos, viu, Samuca? Nossa, tenho grandes lembranças, mas depois que todos falarem, eu vou falar. O duelo em mata-mata, o Cruzeiro levou a melhor. 91 ali deu eles, né? Tá 3-2 para nós, né? Isso. Isso em Copa do Brasil, né? Uhum. Não, 4-2 para nós. 91 eles, 96 William Under, né? Foi o goleiro nesse jogo. Partida no Independência, eu estava lá. Deu Cruzeiro, 98 deu Cruzeiro, 2002 eles, Fabrício fez um gol em nós, hein? Fê das unhas. 2016 nós, Abilão. Foi um jogaço esse, o do Mineirão, né? Muito bom jogo. Teve um golaço do Arrascaeta também, né? Uma jogada ensaiada. Sim, jogada ensaiada de falta, né? Da falta. Esse aí é da hora. E 2018, né? Bons embates, hein? 4-2 para nós. Vamos ampliar esse retrospecto aí, né, Valuzinho? Vamos ampliar, né, o Caio? Ah, com certeza. O Cruzeiro tem aí boas condições disso, mas quando a gente olha pro aproveitamento, para todo esse retrospecto, a gente consegue ver que há um equilíbrio muito grande, né? E não dá para imaginar algo diferente na semifinal da Copa do Brasil de 2025. Cruzeiro e Corinthians, inclusive, são os maiores campeões dentro dessa fase da competição, né? O Cruzeiro, claro, maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, mas o Corinthians tem mais troféus conquistados do que Vasco e Fluminense, né? 3 vezes campeão de Copa do Brasil, tá aí na sua 4ª semifinal consecutiva, se eu não estou enganado. Tem um treinador que é tricampeão de Copa do Brasil, né? Tem um título por cada clube, tem um título por São Paulo, por Flamengo, por Santos, então merece todo o respeito possível o Corinthians, mas acho que o Cruzeiro reúne mais forças, né? Reúne mais condições para passar pelo Corinthians, e em especial por se tratar de Copa do Brasil, que é uma competição que a gente tem mais familiaridade do que o Corinthians, né? Então tomara que a gente possa mais uma vez se dar melhor. Oportunidade mais do que gigantesca, assim, né, para poder ampliar esse domínio do Cruzeiro, e é o que o Valu falou no começo ali, um confronto de 2 grandes camisas do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem ali esse empate, né, no número de vitórias e derrotas, mas tem uma vantagem nos gols feitos, né? Esse ano, na campanha do Cruzeiro da Copa do Brasil, seguimos sem sofrer gols. Acho que isso é um trunfo muito importante, e que assim seja até as finais, né? Caso isso aconteça, a probabilidade da gente terminar ali esse campeonato levantando a taça é muito grande, mas é um confronto muito interessante, que essa vantagem do Cruzeiro ela seja ampliada e o Cruzeiro possa se classificar às finais da Copa do Brasil. Valu. É o que a gente quer, e o confronto muito marcante para mim ali, aquele 4-0 para cima do Corinthians, foi aqui do lado de casa, né? No
popular campo do 7 de setembro, é assim que eu sempre vou chamar o Independência, não adianta ficar com raiva, acharem que é falta de respeito, enfim. Cara, que jogo que gols improváveis, né? Célio Lúcio e Nonato marcaram os primeiros gols. O primeiro gol do Cruzeiro, Célio Lúcio chuta um prego para fazer um gol. Muito cara hoje não tem coragem de pôr o pezinho na bola no primeiro gol que o Célio Lúcio faz nesse jogo. William Anden era o goleiro, e como já disse bem o Samuel, né? Camisa lindíssima, amarela do William Anden, lindíssima, Energio C. E o Palhinha, cara, que jogo, que noite no Independência. Parece que tem jogo que passam-se os anos e você consegue voltar assim na arquibancada e lembrar exatamente as sensações, né? Ali o Cruzeiro fez um 4-0 para cima do Corinthians, então tá aí, né? É uma vantagem importante, mas são confrontos realmente muito equilibrados. Eu acho que a grande questão é que a gente vem de uma Copa do Brasil muito sólida até aqui, né, o Pedro? Assim, o Cruzeiro vem de uma construção de ano e dentro da própria competição, acho que principalmente os confrontos, né, contra o Atlético Mineiro deram uma experiência necessária que o Cruzeiro precisava. Com todo respeito, o Cruzeiro teve ali a dificuldade, o Vila Nova foi um adversário importante, né, mas de nível inferior. Depois veio o CRB, não quer dizer que esses duelos foram fáceis, mas quando a gente passa também pelo Atlético Mineiro e agora temos o Corinthians pela frente, esse jogo em específico serviu para mudar a questão de maturação do Cruzeiro dentro dessa própria Copa do Brasil. Ô, Valu, e assim, respeitando, claro, os três adversários, né, que o Cruzeiro enfrentou ali antes desse momento contra o Corinthians, nos dois confrontos, talvez contra o CRB, foi onde o Cruzeiro teve um nível mais abaixo, digamos assim, né? O primeiro jogo, aquele 0-0 aqui, depois aquele 2-0 lá, não foi um bom jogo do Cruzeiro. Contra o Vila aqui no Mineirão, o Cruzeiro já poderia ter resolvido o jogo no Mineirão, né? Foi um 2-0, mas foi assim, um Cruzeiro avassalador, tanto que o House foi o destaque da equipe do Vila. E aí, no confronto contra o Atlético Mineiro, salvo o primeiro tempo lá na casa do adversário, os outros momentos da partida, o Cruzeiro, em nenhuma parte dela foi... o torcedor do Cruzeiro se sentiu preocupado, né, em que o resultado pudesse ali sair de suas mãos. O Cruzeiro conseguiu controlar muito bem, mas eu acho que o jogo, como você cita, Valu, contra o Atlético Mineiro, é um jogo que traz mesmo essa experiência. Foi o primeiro confronto de Série A do Cruzeiro dentro da Copa do Brasil, e o Cruzeiro foi muito maduro, o Cruzeiro conseguiu segurar, por exemplo, dentro ali do primeiro tempo, onde não estava dentro do seu nível normal, né, contra o Atlético Mineiro, mas mesmo assim teve algumas oportunidades e conseguiu segurar o ímpeto do rival, e aí na segunda etapa domina completamente, faz 2-0. Depois também no jogo aqui do Mineirão, muito rápido, o Cruzeiro já marca o primeiro gol e controla as ações da partida. É um Cruzeiro, na minha opinião, que chega para essa parte contra o Corinthians mais experiente, entendendo e experimentando diferentes cenários dentro da Copa do Brasil. Agora dar continuidade aí ao longo do Campeonato Brasileiro, tentar conquistar o nosso objetivo para chegar 100% focado e preparado para encarar o Corinthians nessa semifinal de Copa do Brasil. Ô Caio, eu falei muito do duelo de 96, né? E já deixei claro assim: você, Samuel e depois o Pedro, tem algum daqueles duelos ali que você guarda com mais carinho desses confrontos aí em Copa do Brasil contra o Corinthians? Valu, o de 2018 eu acho que é uma obviedade, né? Inclusive estava lá no primeiro jogo no Mineirão. Foi muito legal como o torcedor tratou aquela Copa do Brasil, né? Porque foi pouco depois daquela eliminação dura na Libertadores, com uma interferência gravíssima da arbitragem, mas o Cruzeiro conseguiu, com uma superioridade considerável nos dois jogos, bater o Corinthians e ser campeão. Agora, tirando
o ano de 2018, eu fico com 2016, né? Até por ser uma lembrança mais recente, né? Como eu sou de 97, 91 e 96, eu não estava aqui presente para vivenciar. 98 e 2002 era bem novinho, mas em 2016 estava no Mineirão. O Cruzeiro vivendo um momento bem instável na temporada, né? Sofreu demais naquele Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil fez uma campanha de altos e baixos, né? E teve que reverter um resultado contra o Corinthians, né? Se eu não me engano, o Corinthians no primeiro jogo chega a fazer um 2-0, o Cruzeiro faz o primeiro gol, que dá aí um cenário legal para que o Cruzeiro fizesse o 4-2, e aí tem até um fator interessante, né? Porque o Arrascaeta, que é um dos personagens daquele jogo, ele não inicia a partida, né? Ele entra ali logo no início, porque o Rafinha se machuca e é um personagem importantíssimo daquele jogo, ao lado do Ramon Ábila. Bruno Rodrigo também faz um belo gol de cabeça. Foi um grande jogo. Ali eu confesso que fiquei até com esperança do Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, mas o Grêmio era mais time, né? Acabou que eliminou o Cruzeiro mais à frente, mas é um confronto que eu guardo com carinho, né? E de alguma forma preparou o caminho para que o Cruzeiro no ano seguinte viesse a conquistar a Copa do Brasil. Esse Grêmio tinha um volante que eu era doido para que jogasse no Cruzeiro um dia. E aí, Samuel? Qual volante? Me fugiu o nome, mas o homem era bom, viu? Alto, forte, fazia tudo no meio campo. Não estou lembrando muito o nome dele, não. Entendi. Até esqueci que você tinha perguntado, Alô. Você tentando me pegar aí, tentando fazer pegadinha comigo. Qual desses duelos aí você guarda mais, assim, como é memória boa desses confrontos aí de Cruzeiro e Corinthians na Copa do Brasil, Samuel? Tem que ser tirando a final, né? Não necessariamente. Você pode porque senão vai ficar com a final ali de 18, né? Mas. Então, tá aí, fica valendo. Pô, esse de 2016 aí, eu criei uma expectativa muito grande, porque o Abilão tava embalado. Cruzeiro. Abilão da salvação, eu morria de rir desse homem. O Cruzeiro massacrou o Botafogo, né? Na fase anterior. Aí passa pelo Corinthians. Lá naquele estádio lá da Portuguesa lá, né? Então, massacrou o Botafogo, aí inverte com o Corinthians esse jogo aí, vai para a semifinal. Aí acho que era o Henrique que estava suspenso, né? Mano Menezes escala Denilson. O Luan destruiu o jogo. Meu Deus, no Mineirão. Aí E o Barriga de Cadela também, né? Douglas, né? Então eu vou ficar com essa final de 18 aí, viu, Valuzinho? Boa. E você, Pedrito? Pedri? Ô, Valu, o Samuel falou que não vale a final. Então, até por uma questão aí de idade, eu fico com esse jogo de 2016. Foi um jogo bem legal, assim. Muitos gols, jogadas ensaiadas, gols bonitos, assim. Acho que a atmosfera também do jogo bem legal. Eu tinha uma expectativa, tá? Depois desse 4-2 aí de 2016, de que o Cruzeiro pudesse ser campeão da Copa do Brasil. Estava lá, infelizmente, naquela noite mágica do Grêmio, não do Cruzeiro. Mas assim, esse jogo de 2016 foi bem legal. E claro, né, assim, já que a gente não conta esse jogo da final, mas a experiência dessa final de 2018 também foi bem bacana, assistir com alguns amigos na rua, né, aqui em Santa Luzia. O pessoal que é daqui, que acompanha a Samuca TV sabe, jogo decisivo, assim, geralmente o pessoal se encontra de frente à igreja matriz aqui de Santa Luzia para poder assistir o jogo. A gente estava lá para acompanhar essa conquista do Cruzeiro em 2018, mas eu fico também com o jogo das quartas de 2016. Eu já acusei o golpe, né? Eu vou ficar ali com 96.
E apesar de não ser jogo de final, é campanha de título, né? E isso pesa muito para mim. Então, foi o Cruzeiro dando esse totó no Corinthians nas oitavas e que ganharia de ninguém mais, ninguém menos do que o Palmeiras da Parmalat no Parque Antártica, né? E salvo engano, esse jogo da volta aí, o Corinthians evidentemente ganha 3-2, tá ali o placar, mas eu posso estar equivocado. Salvo engano, o Nelson de Jesus, o popular Dida, ele nesse jogo lá da volta, ele pega pênalti do Marcelinho Carioca. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ainda teve isso nesse jogo das oitavas de 96 aí. Então é o jogo que eu escolho. E é isso. Eu acho que teve isso sim, dele pegar pênalti ali do Marcelinho Carioca ainda naquele 3-2.